Olá, vamos começar nossa próxima aula de Cálculo Diferencial Integral 1. Aula 2. Funções. Definição. Dadas as funções f e g, definimos f mais g de x é a mesma coisa que f de x mais g de x. F menos g de x é igual a f de x menos g de x. Fg de x é a mesma coisa que f de x vezes g de x. E f sobre g de x é a mesma coisa que f de x sobre g de x, f de x dividido por g de x. Para as funções f mais g, f menos g e fg, definimos o domínio como sendo a interseção dos domínios de fg. Para a função f sobre g, definimos o domínio como sendo a interseção dos domínios de f e g, excluídos os pontos onde g de x é igual a zero, para evitar a divisão por zero, né? Ou seja, na verdade, o domínio de todos eles sempre vai ser a interseção dos domínios das funções. Só no caso de quando tem f de x dividido por g de x, que nós sabemos que não tem e não pode ter divisão por zero, então nós temos que excluir os valores da função g de x, onde g de x é igual a zero, né? O resto é tudo igual. Exercício 1. Encontre o domínio e a fórmula para as funções f mais g, f menos g, fg, f sobre g e 7f, sendo f de x é igual a 1 mais raiz quadrada de x menos 2 e g de x é igual a x menos 3. Olha, primeiro determinaremos as fórmulas para as funções e depois o domínio. As fórmulas são, então, f mais g de x é igual a f de x mais g de x, né? Então, vamos lá. Quem que é f de x? 1 mais raiz quadrada de x menos 2. Mais g de x. Quem que é g de x? X menos 3. Então, f mais g vai ficar 1 mais raiz quadrada de x menos 2 mais x menos 3. Correto? Aqui somando os termos semelhantes, né? 1 menos 3 menos 2. Tem o x, continua o x. E tem o raiz quadrada de x menos 2, então ficou x menos 2 mais raiz quadrada de x menos 2. Então, f mais g de x é igual a x menos 2 mais raiz quadrada de x menos 2. F menos g de x, agora eu tenho a f, né? E quem que é a f? 1 mais raiz quadrada de x menos 2. E vou subtrair a g de x. Quem é g de x? X menos 3. Então, ficou 1 mais raiz quadrada de x menos 2, menos parênteses, porque aqui nós temos uma operação, é uma sentença, né? Não é somente um termo. Então, vai ficar menos x menos 3. Aí fica quando a gente elimina o parênteses, inverte o sinal de quem está dentro do parênteses. Então, o x fica menos x. O menos 3 vai virar 3. 3 com 1, 4. E aqui não tem nada na frente, continua tudo que está aqui. Então, raiz quadrada de x menos 2. Então, o resultado vai ser 4 menos x mais raiz quadrada de x menos 2. Fg de x é a mesma coisa que f de x vezes g de x, né? Então, f de x nós sabemos que é 1 mais raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de x menos 2. E vou multiplicar pela g, que é x menos 3. Tá? Aqui ficou só indicado por enquanto, mas se quisesse fazer a propriedade distributiva, poderíamos fazer. Mas vamos deixar indicado por enquanto. E por último, f sobre g de x, que é f de x dividido por g de x. Quem que é f de x mesmo? 1 mais raiz quadrada de x menos 2, dividido pela g de x, quem é a x mesmo? G de x mesmo? X menos 3. Agora faltou a 7f de x, que é só pegar o 7 e multiplicar pelos termos da f de x. Os termos são 1, cadê o mal? 1 e mais raiz quadrada de x menos 2, então vai ficar 7 vezes 1, 7. 7 vezes raiz quadrada de x menos 2, 7 raiz quadrada de x menos 2. Então está aqui. Então é 7 mais 7 que multiplica a raiz quadrada de x menos 2. Os domínios de f e g são o
O domínio de f é de 2 a mais infinito. Por que o domínio de f é de 2 mais infinito? Vamos ver quem que é a f aqui. Ó, a f é 1 mais raiz quadrada de x menos 2. Vamos analisar, vamos determinar o domínio dessa função. Vamos lembrar, para determinar o domínio de uma função, tem que fazer algumas perguntas. A primeira pergunta, existe fração? Nesse caso não existe, então não tem problema. Existe raiz de índice par? O que é raiz de índice par aqui? Ó? Aqui é raiz quadrada, né? Raiz quadrada a gente não precisa colocar, mas aqui tem um 2, o índice do radical aqui é 2. Então, existe raiz de índice par. Então, pode ter um problema. Qual é o problema? Não existe, nós estamos trabalhando com números reais, né? Então, nos números reais, não existe raiz de número negativo. Então, x menos 2 não pode ser negativo. Então, x menos 2 ele tem que ser maior ou igual a zero. Quando que x menos 2 vai ser maior ou igual a zero? Quando x for maior ou igual a zero. Né? Então, por isso que o domínio da função f, vamos lá, o domínio da função f ele é de 2, né? De 2 a mais infinito, porque os valores que x pode assumir na função, eles têm que ser maior ou igual a 2. Então, de 2 a mais infinito. Tem como eu colocar 1 aqui nessa função? Vamos lá. Não tem. Se eu colocar 1, o que vai acontecer? Vai ficar 1 menos 2. Quanto que é 1 menos 2? Menos 1. Dentro dos reais, qual é a raiz quadrada de menos 1? Nem existe, não é definida. Essa função não seria definida. Vamos colocar 2? 2 menos 2 é 0. Qual é a raiz quadrada de 0? É 0, beleza. Vamos colocar 3. 3 menos 2 é 1. Qual é a raiz quadrada de 1? 1, beleza. Vamos colocar 4. Quanto que é 4 menos 2? 2. Qual que é a raiz quadrada de 2? É 1, alguma coisa, mas existe. Não é raiz exata, mas existe. Só não vai existir raiz quadrada quando o radicando for negativo. E no caso, só vai ser negativo quando x for menor que 2. Por isso que o domínio da função f, aqui o domínio da função f é intervalo fechado de 2 a mais infinito. Agora, e o domínio da função g? Aqui a função g. Quem é g? G é x menos 3. Vamos fazer aquelas duas perguntinhas. Tem fração nessa função? Não. Tem raiz nessa função? Não. Então, toda vez que acontecer isso, o domínio de uma função é real, ou seja, é de menos infinito a mais infinito. Então, por isso que aqui o domínio de f é de 2 a mais infinito e o domínio de g é de menos infinito a mais infinito. Fazendo a interseção, né, a interseção vai dar intervalo de 2 a mais infinito. Né? Além disso, como g de x é igual a 0, se x é igual a 3, então o domínio de f de g, de f sobre g, né, com x, nós temos que remover x igual a 3. Né? Ou seja, então, esse aqui é o domínio de quem? Esse é o domínio de 1, 2, 3, 4, 5. Quem que é 1, 2, 3, 4, 5 aqui? Ó. 2, 3, 4, 5. 5, não, 5 não é. Ele é domínio de f mais g, domínio de f menos g, domínio de fg. O domínio de f sobre g, além de fazer a interseção, né? Fizemos a interseção aqui, que deu 2 e intervalo fechado de 2 a mais infinito aberto, nós temos que tirar o 3. Por que nós temos que tirar o 3? O que acontece se eu deixar o 3 no x? 3 menos 3 é 0. Aí o g de x vai ser 0. O que vai acontecer se o g de x for 0? Vai ficar alguma coisa dividido por 0 e não existe divisão por 0. Por isso que não pode ter o 3 no domínio da função f sobre g. Então, aqui na verdade, o domínio vai ser intervalo fechado de 2 a aberto no 3, porque ele pode chegar até perto do 3, mas o 3 não pode entrar. União com intervalo aberto de 3 para mais infinito. Outra maneira que poderia escrever esse intervalo aqui, né, que é intervalo fechado de 2 mais infinito, menos chave, menos o 3. Também poderia escrever dessa forma para simplificar. Tá?